13 milhões de brasileiros têm doenças raras, de acordo com as estimativas. Segundo a OMS, é considerada doença rara aquela que acomete até 65 pessoas para cada 100 mil. São quase 8 mil tipos de doenças, 80% com origem genética. A grande maioria delas afeta crianças, mas como são raras, muitas vezes pouco conhecidas, e o diagnóstico pode ser demorado, 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. O Cidadania recebe hoje Vanessa Tais, consultora em Economia da Saúde, e Antoine Daer, presidente da Casa Hunter e membro da Câmara Técnica de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada por virem aqui participar do Cidadania. Vamos começar falando, então, do diagnóstico, né? Assim, é um número um pouco assustador, né? Essa quantidade de crianças que morrem antes dos 5 anos de idade, né? Como seria possível melhorar esse diagnóstico? Realmente, isso é o maior desafio que nós temos no Brasil, é fazer o diagnóstico precoce. Como no teste do pezinho só está estipuladas 6 doenças, então a maioria das doenças raras não está nesse teste do pezinho. Então, muitas vezes são doenças muito complexas que precisam de especialistas. E como nós temos no Brasil menos de 300 geneticistas, então fica difícil fazer o diagnóstico correto. A família leva a criança de um hospital para o outro, do médico para o outro, às vezes demora 7, 8, 10 anos para fazer o diagnóstico, já é um pouco tarde, porque nessa caminhada toda a criança já degenerou muito, ou às vezes foi para o óbito, a maioria vai para o óbito antes de 5 anos de idade. Qual é a questão importante de fazer o diagnóstico? Além de que você pode salvar a vida daquela criança, você também economiza no SUS. Não é o contrário, quando você paga um medicamento eficaz, você está trazendo economia. Que ninguém até hoje consegue fazer esse custo que o SUS arca hoje com esse tipo de criança. Muitas crianças ficam internadas o ano todo nos hospitais por causa dessas doenças, sem entender o que está acontecendo. Muitas delas fazem mais de 20 cirurgias. Então, o SUS sangra enquanto você não tem diagnóstico correto. E às vezes pode ter até desdobramentos no desenvolvimento, né? Até mental, né? Tem exatamente. Que, se você tratar logo... Muitas delas têm problemas neurológicos, então se você trata antes de 1 ano de idade, ela pode ter uma vida normal. Mas infelizmente, passando 2 anos de idade, fica difícil recuperar aquilo que perdeu. E existe alguma perspectiva, seria possível incluir mais testes no teste do pezinho? Existe um movimento nesse sentido hoje. Hoje todas as novas tecnologias que são incluídas no SUS passam por um processo formal de avaliação de tecnologias em saúde e, em geral, quando se avalia um novo método diagnóstico, o que se leva em consideração é exatamente qual o potencial de diagnóstico correto de novos casos da doença que poderão ser acompanhados dali para frente. Então, já existe um movimento nesse sentido e a expectativa é que seja ampliado o número de testes que são disponibilizados pelo teste do pezinho. Porque também, assim, apesar de serem... Olhando para a população em geral, são poucas, o percentual é pequeno, mas para cada pessoa que tem é uma doença seríssima, né? Exato, e é importante que ela conheça, que saiba que tem a doença, até para que possa ser acompanhada da forma adequada e, quando disponíveis os tratamentos, para que receba o tratamento correto também. E os tratamentos assim, estão evoluindo, doenças que recentemente não se podia tratar, cada vez mais isso está se tornando possível. Exatamente. Aliás, isso começou a acontecer depois do mapeamento do DNA. Tá? Então, hoje, a maioria das novas tecnologias, a base dela é a genética. Então, nós temos que mostrar para o governo entender que quando ele traz as novas tecnologias para o país, não está fazendo um gasto absurdo, talvez ele está colocando, olha, vou gastar para 200 pessoas aquilo que eu posso gastar com 100 mil pessoas. Nós temos que entender hoje
daqui 5 a 10 anos, para tratar as doenças comuns, que nem pressão alta ou diabetes, nós vamos precisar das terapias gênicas, do mapeamento de DNA, que tudo será terapias exclusivas, terapias-alvo. Então, isso tem que ser considerado como investimento para o país, para a gente ter uma saúde modernizada, uma saúde eficaz daqui a 10 anos, ou nós vamos, infelizmente, ser um país que tem uma saúde, infelizmente, atrasada. Então, eu vejo hoje que essas novas tecnologias estão caras, sim, mas elas podem ser barateadas com uma intervenção ativa do governo, fazendo PDPs, transferência de tecnologias, fazendo mais pesquisa clínica, ter patentes nacionais, né, fazendo acordo, que nem o compartilhamento de risco, né, com as empresas. Tudo isso pode diminuir o impacto orçamentário no país. Então, o governo tem que ser proativo nesse momento para poder dar o acesso a toda a população de uma maneira sustentável também para o governo. E o que é esse compartilhamento de risco? Esse é um novo mecanismo que vem sendo discutido e no dia 12 de junho foi apresentado formalmente, saiu no Diário Oficial uma portaria que descreve o primeiro acordo de compartilhamento de risco que foi aprovado no Brasil com o Ministério da Saúde, que prevê que o acordo de compartilhamento de risco ele surge da necessidade de diminuir as incertezas existentes quando você incorpora uma tecnologia. Então, quando você disponibiliza um novo tratamento no SUS, por exemplo, você tem algumas incertezas. Você tem incerteza, por exemplo, em relação ao número de pacientes que vão ser tratados. Há quanto tempo vai durar esse tratamento para aqueles pacientes que receberem o medicamento? Qual vai ser o desfecho que esses pacientes vão alcançar? Então, o acordo de compartilhamento de risco é uma forma de minimizar essas incertezas. Porque você pode, por exemplo, definir que o governo vai pagar até um limite máximo de número de pacientes. A partir daquele limite, o fabricante da tecnologia forneceria o medicamento sem custo adicional. Então, isso dá previsibilidade de orçamento para o Ministério. Ou então, você poderia prever um acordo mais complexo, que é o que se planeja para os anos futuros que se tenha no Brasil, em que você tenha o desfecho alcançado pelo paciente como um critério para definir se aquele tratamento vai ser pago pelo Ministério da Saúde ou se ele vai ser fornecido sem custo pelo fabricante. Então, seria uma forma de que o Ministério da Saúde pagasse pelos tratamentos que alcançaram o desfecho clínico esperado. Mas existem desafios de implementação pela complexidade de se coletar esses desfechos e de definir os termos desse acordo. Mas é nesse sentido que se planeja caminhar para tentar antecipar o acesso dos pacientes a essas tecnologias que, pelo processo tradicional de avaliação de tecnologia, provavelmente poderiam não ser incorporadas agora pelas questões de incerteza e impacto orçamentário. E esse sistema já existe em algum lugar para onde a gente está olhando como um modelo? Sim. Vários países já usam o modelo de compartilhamento de risco como uma das vias de acesso dos pacientes. Um país que é referência em incorporação de tecnologias e avaliação de tecnologias em saúde e que tem alguns exemplos é o Reino Unido. O Reino Unido tem um órgão chamado NICE, que faz a avaliação das novas tecnologias e parte dessas tecnologias que são incorporadas ao Reino Unido passam por esses acordos de compartilhamento de risco como uma forma de diminuir essas incertezas e aumentar a chance de que o medicamento seja custo-efetivo, que é uma avaliação que hoje é feita pela Conitec, que é a comissão dentro do Ministério da Saúde responsável pela incorporação de tecnologias no SUS, e que avalia qual é o gasto adicional que uma nova tecnologia traz em relação ao que já se oferecia para esses pacientes, comparado ao benefício clínico que ela oferece para esses mesmos pacientes. Como se fosse uma análise de retorno sobre o investimento, onde o retorno é em saúde e o investimento é financeiro numa nova tecnologia. Aí é bom lembrar aqui que essa metodologia é super importante, só que ela não pode ser adotada como única estratégia, única metodologia para incorporar essas novas tecnologias. Porque o compartilhamento de risco, às vezes, essa metodologia funciona em algumas doenças raras, em outras não. Então, tem que tomar esse cuidado, não pode ser a única via. Além disso, isso exige também uma preparação importante dos centros de referência no país. Para você poder fazer esse monitoramento, você precisa ter um preparo, porque praticamente você está fazendo uma pesquisa clínica. E hoje sabemos, para doenças raras, nós não temos muitos centros preparados no país para poder fazer esse monitoramento. Então, as duas coisas têm que andar junto.
E quando a gente fala, né, assim, que a maioria são crianças, mas tem uma parte também que são adultos, né? Como se faz o diagnóstico dos adultos, que já passaram pelo teste do pezinho, já cresceram, é mais complicado? Olha, quanto adulto ele chega à idade adulta, porque a doença que ele tem não é tão grave, porque a maioria não consegue chegar à idade adulta. A gente fala muito de criança, porque as doenças raras normalmente são degenerativa progressiva. Então é difícil alcançar a idade adulta, mas tem algumas doenças que só aparecem com a idade adulta. Tá? Também o diagnóstico é desafio do mesmo jeito, quanto não está no teste do pezinho. Agora, quanto você tem no teste do pezinho é mais fácil. Você sabe que você carrega aquela mutação, ou você tem alguma doença que daqui a pouco ela vai ter a consequência dela, então você pode fazer muita coisa para evitar. Que tem umas que podem aparecer no teste do pezinho e só vão se manifestar na idade adulta? Exatamente. Exatamente. Eu acho que um desafio é realmente a falta de conhecimento também sobre essas doenças e para que se possa associar os sintomas dessas doenças a diagnósticos específicos. Porque às vezes os sintomas podem ser confundidos com os sintomas de outras doenças e aí essa demora para o diagnóstico é ainda maior. E o paciente fica peregrinando no sistema, passando por vários especialistas sem saber exatamente qual é a doença que ele tem e sem que nenhum desses especialistas consiga fechar esse diagnóstico por ser uma doença rara. Exato. Acho que isso é um desafio. Provavelmente, quando o sintoma é semelhante a outras, eles vão achar que é o que é mais comum, né? E não o que é mais raro. O que mais temos hoje no Sistema Único de Saúde é tratamento da consequência da doença. É pouco onde você vê que você tem diagnóstico certo. Porque também para fazer o diagnóstico correto, além de que você precisa de especialistas daquelas doenças, você precisa também de testes laboratoriais diferenciados. E muitos não sabem nem fazer esses testes. Por exemplo, sequenciamento genético. Quantos biólogos ou geneticistas no país conseguem fazer isto? São poucos, raros. Então, nós temos contado os dedos, os especialistas que conseguem fazer um sequenciamento correto, conseguem ler um exoma, né? Um teste que é complexo do nosso DNA. Porque o especialista começa a fazer vários testes. Quando não consegue fechar o diagnóstico, ele tem que pedir esse teste. Só que também esse teste é feito em poucos laboratórios e poucas pessoas conseguem realmente entender esse teste. Então, é uma complexidade grande. Por isso, nós precisamos ter centros, não é somente habilitados, treinados. O Ministério da Saúde tem que fiscalizar esses centros, ver se realmente está acontecendo isto. Só que tem que ter mais foco, eu acho. E como seria, então, para aumentar a quantidade de especialistas, né, que entendam desses assuntos, para que ao mesmo tempo são raras na população, né, para ter esse custo-benefício do investimento? Eu acho que a divulgação sobre as doenças raras é importante. Nós participamos do Fórum de Doenças Raras e foram apresentadas características e os tratamentos disponíveis para várias doenças. E só por essas doenças discutidas já se vê como são heterogêneas as doenças raras realmente. Elas podem ter manifestações muito diferentes. Mas eu acho que uma das formas é, através desses fóruns, poder difundir essas informações, incluir na formação médica também a questão das doenças raras, para que eles conheçam sobre as doenças raras e conheçam sobre até a existência de centros de referência para poder minimamente referenciar esses pacientes para os centros, porque muitas vezes ele não vai fechar o diagnóstico, mas ele vai indicar para o lugar onde isso pode ser confirmado. Porque hoje não faz parte da formação. Não faz parte da formação, nós não temos essa formação, infelizmente. E até a gente estava pensando em criar uma faculdade de especialização em genética. Imagina, o tamanho do Brasil, não temos isso. Na Argentina tem e no Brasil não tem. Não existe. Não existe. Então, precisamos incentivar, precisamos criar esses cursos, essa capacitação, colocar também na área da medicina. Os alunos de terceiro ano têm que ter noção da genética. Não é? Eles passam esse bypass rápido, né? Referente à genética. Eles têm que estudar mais a genética, porque o futuro... Antes era uma área onde alguns que tinham esse dom queriam ser pesquisador, queriam trabalhar mais em genética, 30 anos atrás. Hoje virou necessidade para qualquer médico. Se ele quer continuar atuando no futuro como médico, ele precisa da genética. Eu acho que ainda nós não estamos preparados para isso. Nós precisamos correr
porque as novas tecnologias estão aqui e já os tratamentos novos estão aqui, a gente tem que lidar com eles. É complicado isso daí. Agora, 20% das doenças raras não são genéticas. Exato. Aí elas são, o quê? Infecção, bactérias, vírus? Algumas são infecção, bactérias, outras respiratórias. Depende, né, onde vive também aqueles pacientes. Às vezes uma doença comum, ela é considerada rara porque ela atinge aquele tipo de população, né, pequena. Então ela é considerada rara, né? Mas que tem mais impacto realmente as doenças genéticas, porque é onde aquela criança nasce com aquele tipo de doença hereditária já. Que já está predestinada. Já está predestinada. Então, aconselhamento genético é muito importante para evitar muitas doenças raras. Dessas parcelas de 7 ou 8 mil doenças raras, das doenças genéticas, existe aquele eixo chamado erros inatos de metabolismo, onde a pessoa nasce com um defeito, um erro genético, uma enzima, uma falta de enzima ou deficiência de uma enzima, né? Por exemplo, no corpo, que causa esse tipo de doença tão grave. Com aconselhamento genético, as pessoas podem evitar de ter 2, 3 filhos com a mesma doença. Além disso, podem evitar até ter o próprio filho com essa doença. Então, nós temos que trabalhar isso em todos os hospitais no país, para ter realmente um aconselhamento genético. Que seria um aconselhamento feito com os pais, com o casal, exatamente, antes mesmo de se engravidar. Exatamente. Isso é super importante. Eu tenho certeza, se isso é feito de uma maneira correta em todo o país, em 30 anos, no máximo você consegue acabar com 90% das doenças lissossômicas. Que são o quê? Fazem parte dos erros inatos de metabolismo, chama doenças de depósito, que são falta de enzima, que recicla algum produto nocivo que acumula dentro do sistema lissossômico e acaba levando à degeneração do sistema inteiro, à inflamação das células do paciente. E acaba acometendo, são doenças multissistêmicas, acomete todo o sistema do corpo, desde o sistema nervoso até a ponta do dedo, porque você está tratando de células, né? Então, a deficiência daquela célula ou falta dela é no corpo inteiro. E isso, se você faz esse aconselhamento correto, você consegue evitar muito essas doenças que hoje são um gasto grande também para o governo e, além do gasto, impacto absurdo para as famílias. A família inteira adoece, tendo um filho que nasce que tem pouco tempo de vida, né? E seria viável economicamente incluir no SUS esse tipo de aconselhamento genético? Seria possível? Na verdade, todas as tecnologias, em última instância, são viáveis no sentido de que elas são possíveis de serem incorporadas. O desafio que a gente tem hoje no SUS é que a gente tem um orçamento finito, um orçamento que muitas vezes, para a incorporação de tecnologia, fica abaixo do que seria, pelo menos, desejado em termos de orçamento disponível diante de tantas tecnologias que são demandadas. Então, o aconselhamento genético, especificamente, eu nunca cheguei a avaliar especificamente, mas ele teria que ser avaliado frente a outras formas de alocação desse recurso, para avaliar o que seria, do ponto de vista de resultado de saúde para a população, mais favorável. Mas viável, aparentemente sim, mas sempre tem que ser feito esse contraponto entre o gasto adicional que uma nova tecnologia vai demandar e qual é o benefício em saúde que essa tecnologia traz para a população. Mas aparentemente... Eu vejo que é viável em qual sentido? Porque você não precisa contratar mais um profissional para fazer aconselhamento, somente educar e capacitar aqueles profissionais para fazer aconselhamento genético para as famílias. Então, isso dá para ser feito de uma maneira correta, até enfermeira capacitada pode fazer esse aconselhamento, mas ela tem que ter um curso para fazer isto. E também o pediatra, totalmente que tem um curso de genética, ela pode fazer o aconselhamento genético. Claro, o melhor especialista seria o geneticista, mas como nós temos poucos geneticistas, não tem como colocar em todos os hospitais do país geneticista para fazer. Nós não temos essa quantidade. Então, a forma correta é você capacitar os profissionais de cada hospital para poder fazer o aconselhamento genético. Então, não precisaria ser, assim, seria o ideal, mas não precisa ser Não precisa ser somente um geneticista, porque você também não tem essa quantidade.
Mas, com certeza, você tem que ter regra para isso, tem que ter estudo, por isso, os geneticistas podem formar mais profissionais de saúde que podem fazer esse papel de aconselhamento genético. E quais são as tecnologias, Vanessa, que você falou que, né, essa especificamente você não avaliou, mas quais são as que estão sendo consideradas assim, de maior impacto, né, qual vale a pena investir? Quando a gente pensa no cenário das doenças raras, todas essas doenças raras para as quais existe tratamento hoje disponível, então, independente se existem já no SUS ou se são novos tratamentos que estão sendo avaliados para incorporação, essas tecnologias são todas elegíveis para avaliação. O acordo de compartilhamento que foi publicado recentemente, ele diz respeito à atrofia muscular espinhal, que é uma doença que até hoje não tem um tratamento disponível no SUS, que foi registrado no país um medicamento para essa indicação, que foi o medicamento que recebeu essa indicação para a atrofia muscular espinhal tipo 1, essa incorporação no SUS para esse tipo, e para os tipos 2 e 3, incorporação dentro desse acordo de compartilhamento de risco. Mas, em dezembro de 2018, outras tecnologias foram incorporadas, condicionadas a coletas de dados clínicos que permitissem uma reavaliação dos desfechos de mundo real dessas tecnologias. Então, por exemplo, um medicamento para hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma doença hematológica, que foi incorporado condicionado a coleta de dados. Então, outras doenças raras que também afetam crianças, então mucopolissacaridose também. Então, existem exemplos de outros medicamentos que estão indo nessa linha de acordos de compartilhamento de risco. O primeiro formalizado está sendo esse para atrofia muscular espinhal, mas a expectativa é que outros medicamentos se tornem elegíveis para esse tipo de acordo e que isso seja realmente uma forma de antecipar o acesso para os pacientes a essas novas medicações de alto custo e para as quais pode ainda existir algum grau de incerteza quanto aos desfechos clínicos que vão ser alcançados. Agora, e os pacientes, todo mundo tem acesso a essa medicação? Pode pleitear, tem que justificar que não teria como arcar com os custos? Como é que é isso? Então, quando um medicamento é incorporado ao SUS, independente de ser pela via tradicional de incorporação que a gente teve até hoje, ou pela via do acordo de compartilhamento de risco, sempre existe um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica desenvolvido em sequência, que define os critérios de inclusão. E todos os pacientes que atendem esses critérios de inclusão são elegíveis a receber o tratamento, independente da capacidade de pagamento. Porque o Sistema Único de Saúde ele prevê exatamente isso, de que esse acesso tem que ser independente dessa capacidade de pagamento e sim pelos critérios de inclusão e de necessidade desse paciente. A necessidade de receber o tratamento. De receber o tratamento, sim. É que critério financeiro de capacidade de pagamento só se aplica quando o paciente vai para a judicialização. Aí ele tem que comprovar que ele não tem condição de arcar com aquela droga. Mas isso acontece quando são medicamentos que não estão... Que não são incorporados na lista única do SUS, exatamente. E aí, às vezes, são porque como as doenças, né, são quase 8.000, assim, tem muitas que não vão estar contempladas. Né? Não, assim, quando você registra um medicamento na Anvisa, não é sempre a incorporação é rápida. Aliás, de doenças raras, só agora, de 2 anos para cá, que começamos a ter a incorporação. Ficamos quase 20 anos somente com um medicamento incorporado na lista do SUS, enquanto a gente tinha mais de 10 registrado na Anvisa, mas não tinham incorporação. Então, agora que está começando as coisas, alguns pacientes eles não podem esperar a incorporação, porque a doença é grave. Então, infelizmente, eles recorrem à justiça, com razão, porque eles não podem esperar o tempo, não tem esse tempo de vida, então recorrem à justiça para ter quanto antes o direito de usar essa nova terapia. Mas acaba que para o sistema isso é um pouco complicado, né? Sem dúvida, essa forma. Sem dúvida. E essas tecnologias, elas só são avaliadas para incorporação no SUS quando existe um pedido de incorporação à Conitec. Esse pedido pode ser feito tanto por pessoas físicas ou empresas, mas nunca acontece com pessoas, é sempre pelas empresas, pode ser pelo próprio fabricante daquela medicação, que pede uma avaliação para incorporação ao SUS, ou o próprio Ministério da Saúde pode fazer isso. Então, a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia pode pedir a avaliação de um medicamento, a Secretaria de Atenção à Saúde, mas essa avaliação é sempre motivada por um pedido inicial.
Por isso que várias tecnologias, na verdade, não chegaram nem a ser avaliadas pela Conitec. Porque nunca foi feito um pedido. Porque nunca foi feito Exato. um pedido. E vários desses pedidos estão começando a ser feitos pelo próprio Ministério da Saúde para que a Conitec avalie e se posicione quanto a essas novas tecnologias. Eu agradeço muito a vocês a participação. Infelizmente, Muito obrigado. nosso tempo é Muito curto. obrigada. Obrigado pela oportunidade. E agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.